a história de perseguição e tortura do profeta Jeremias. Hoje vamos explorar a trajetória de um homem que enfrentou décadas de sofrimento, perseguição e rejeição. Conhecido como o profeta que chorava, Jeremias é lembrado não apenas por suas visões, mas pela dor que carregou ao tentar alertar seu povo. Esse é um relato de fé e resistência em meio a torturas e tentativas de silenciá-lo. Esta é a história do profeta Jeremias. Parte 1. O chamado e a missão. Jeremias nasceu em Anatote, uma pequena cidade a nordeste de Jerusalém. Era filho de Hilquias, um sacerdote, e desde jovem recebeu o chamado de Deus. Mas, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, Jeremias não ficou entusiasmado. Ele hesitou. Temeu e chegou a argumentar que era apenas uma criança e não sabia falar. O chamado de Jeremias veio com uma missão difícil: profetizar a destruição de Judá e Jerusalém se o povo não se arrependesse de seus pecados. Ao longo do tempo, Jeremias denunciou a corrupção e idolatria de seu povo, mas sua missão de admoestar a nação contra o pecado o colocou em rota de colisão com as lideranças políticas e religiosas da época. Parte 2. A rejeição do povo e as primeiras perseguições. Em vez de ouvir sua mensagem, os habitantes de Judá zombaram e rejeitaram Jeremias. Mesmo quando ele falava em nome de Deus, o povo preferia ouvir falsos profetas que pregavam paz e prosperidade. Jeremias foi constantemente ridicularizado, tratado como um louco ou mesmo um traidor. Um episódio emblemático aconteceu quando ele proclamou a destruição do Templo de Jerusalém, algo inimaginável para os judeus. O templo era símbolo de aliança entre Deus e o povo, e Jeremias, ao prever sua ruína, provocou a ira dos sacerdotes e da elite. Em um desses momentos, Jeremias foi levado à corte e açoitado. Não era o primeiro de muitos castigos físicos que ele enfrentaria, mas ele permaneceu fiel à sua missão. Parte 3. O conflito com o rei Joaquim. A tensão aumentou quando Jeremias começou a profetizar contra o rei Joaquim, afirmando que Judá cairia nas mãos da Babilônia caso o povo não se arrependesse. Joaquim não gostava da mensagem e, em um ato de desprezo, queimou o rolo com as profecias de Jeremias. A reação do rei era clara: Jeremias não deveria mais ser ouvido. Mas o profeta, incentivado por seu escriba Baruque, reescreveu todas as palavras, mostrando sua perseverança e coragem. Esse ato simbolizou que, por mais que tentassem silenciá-lo, a verdade não seria queimada junto com o pergaminho. Parte 4. Prisão e tortura. Com a invasão babilônica cada vez mais próxima, Jeremias foi preso como um traidor. Seus inimigos o acusaram de desmoralizar o povo e enfraquecer as defesas de Judá, pois ele pregava que a resistência era inútil e que o povo deveria se submeter à Babilônia. Em um dos momentos mais sombrios de sua vida, ele foi jogado em uma cisterna lamacenta, onde afundou até o pescoço no barro, sem comida, sem água e sem esperança aparente de salvação. Mesmo ali, no meio do sofrimento, Jeremias continuava orando e clamando. Eventualmente, Ebed-Meleque, um oficial estrangeiro, intercedeu por ele e conseguiu que o rei permitisse seu resgate da cisterna. Esse foi um dos momentos em que a misericórdia de Deus se manifestou em meio ao sofrimento de seu profeta. Parte 5. O cerco de Jerusalém e a destruição profetizada. Jeremias viveu para ver o cumprimento de sua profecia. Em 586 a.C., os babilônios cercaram e invadiram Jerusalém, destruindo o templo e levando o povo ao exílio. Para Jeremias, isso não foi um momento de triunfo, mas de profunda tristeza. Ele chorava pela destruição de sua terra e pelo sofrimento de seu povo. Em seu livro de Lamentações, Jeremias derramou o lamento que ecoa até hoje, um grito de dor pela devastação e pelo abandono espiritual de seu povo. Em uma de suas passagens mais tocantes, ele descreve a dor de ver crianças pedindo pão e pessoas morrendo de fome nas ruas de Jerusalém. Ele questionava: como Deus pôde permitir tamanha desolação? Parte 6. A vida em exílio e os últimos anos de Jeremias. Mesmo após a destruição de Jerusalém, Jeremias continuou a enfrentar perseguições. Ele foi levado ao Egito à força, onde, segundo a tradição, terminou sua vida. Embora a Bíblia não descreva exatamente como ele morreu, acredita-se que ele tenha sido assassinado por seus próprios compatriotas, por ter continuado a pregar arrependimento. Em seus últimos dias, Jeremias não teve conforto, nem viu a restauração de sua nação. Ele morreu em grande parte, rejeitado pelo seu próprio povo, o mesmo povo que ele tentou salvar e pelo qual chorou. Parte 7. O legado de Jeremias. O legado de Jeremias é imenso. Ele é lembrado como o profeta que chorou não por fraqueza, mas por compaixão e fidelidade a Deus.
Jeremias não buscava reconhecimento, mas ansiava que seu povo voltasse ao caminho da justiça. Em seu sofrimento, ele foi uma prefiguração de Jesus, o próprio Filho de Deus, que também chorou por Jerusalém e foi rejeitado por aqueles que veio salvar. A história de Jeremias é, acima de tudo, um testemunho de coragem e fidelidade. Ele nos lembra que servir a Deus nem sempre traz glória terrena, mas traz um propósito que transcende o sofrimento. Jeremias pode não ter visto a restauração de seu povo, mas sua voz, seus lamentos e sua coragem ecoam através das eras, inspirando aqueles que enfrentam perseguições por sua fé. Parte 8. O lado humano de Jeremias. Para muitos, Jeremias é apenas o profeta solitário e sofredor. Mas existe um lado humano que emerge em sua história. Ele tinha amigos e discípulos, pessoas que ele amava e que amavam a Deus. Como seu fiel escriba Baruque, Jeremias se preocupava com o bem-estar daqueles que estavam ao seu redor, mesmo que eles frequentemente não o entendessem completamente. Em seus escritos percebemos um homem que se via não só como porta-voz de Deus, mas também como um membro de sua comunidade, alguém que desejava o bem de todos, mesmo sabendo que a destruição era iminente. Esse lado humano de Jeremias nos mostra que, apesar de seu sofrimento e isolamento, ele ainda buscava laços e apoio. Jeremias não era uma figura fria e distante. Ele ansiava pela restauração de Judá e por um relacionamento verdadeiro entre o povo e Deus. Parte 9. O papel de Baruque, o amigo e escriba. Poucos conhecem o papel de Baruque, o fiel escriba de Jeremias. Em um período de perseguição, foi Baruque quem ajudou Jeremias a registrar suas profecias e as proclamou em público, arriscando sua própria vida. Em um momento de crise pessoal, Baruque também expressou sua dor e desânimo, mas Jeremias o confortou com uma mensagem divina. O vínculo entre os dois revela que, mesmo o mais solitário dos profetas, às vezes precisa de alguém ao seu lado. Baruque era mais do que um assistente. Ele era um confidente, alguém que compreendia a angústia de Jeremias e a apoiava. Esse relacionamento nos lembra da importância dos amigos, fiéis em momentos de tribulação, especialmente para aqueles que têm missões difíceis a cumprir. Parte 10. As falsas profecias e o conflito com outros profetas. Jeremias não era o único profeta na época. Havia aqueles que, ao contrário dele, pregavam paz e segurança, afirmando que Judá prosperaria. Eles contradiziam diretamente as advertências de Jeremias e prometiam que Deus protegeria Jerusalém. Esse conflito com os falsos profetas foi uma constante na vida de Jeremias. Ele os denunciava e chamava o povo a discernir entre a verdade e a falsidade, mesmo quando isso significava desagradar aos poderosos. Esses falsos profetas eram populares e confortavam o povo, mas Jeremias sabia que eles não falavam em nome de Deus. Sua coragem em confrontá-los demonstra seu compromisso com a verdade, mesmo quando isso lhe custava ainda mais hostilidade. Parte 11. A desolação espiritual e a perda da esperança do povo. Durante o cerco e a destruição de Jerusalém, Jeremias não era o único que sentia o peso da devastação. O povo, antes confiante na invencibilidade de sua cidade, agora se via desamparado, sofrendo não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A perda da esperança atingiu profundamente os corações de cada homem, mulher e criança em Judá. Jeremias viu como o sofrimento físico era apenas uma parte da dor. O vazio espiritual era ainda mais devastador. Essa desolação espiritual marcou a nação de Israel por décadas e é um lembrete de que, sem fé e conexão com Deus, a humanidade é vulnerável ao desespero. Jeremias sentia essa dor em seu próprio espírito. E sua missão era ajudar o povo a redescobrir sua relação com Deus, mesmo nas ruínas. Parte 12. A influência de Jeremias nos profetas e líderes. Futuramente. A história de Jeremias inspirou profetas e líderes religiosos de gerações futuras, desde os tempos do exílio babilônico até a época de Jesus e dos apóstolos. Sua resistência em falar a verdade, sem concessões, tornou-se um modelo para aqueles que vieram depois dele, especialmente os profetas pós-exílicos, que também enfrentaram resistência ao chamar o povo de volta para Deus. Até Jesus, em seus momentos de dor e em sua rejeição por parte de Jerusalém, refletiu a figura de Jeremias, o profeta solitário e rejeitado. Jeremias se tornou um símbolo de fidelidade e coragem em tempos de opressão, inspirando aqueles que vêm após ele a manter sua integridade, mesmo quando o mundo se opõe. Parte 13. As profecias de esperança e a nova aliança. Embora Jeremias seja conhecido por suas mensagens de juízo, ele também profetizou esperança para o futuro. No meio do sofrimento,
Deus revelou a Jeremias a promessa de uma nova aliança. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Jeremias 31:33. Essa nova aliança indicava um futuro onde a relação entre Deus e o ser humano seria pessoal e baseada no amor, não apenas na lei. Essa profecia de esperança e renovação foi um marco na teologia judaica e cristã. Mesmo em meio ao caos, Jeremias falava de um futuro onde Deus restauraria o povo. Era uma visão radical para sua época e trouxe esperança a gerações, apontando para uma fé que viria a florescer mais tarde. Parte 14. O peso psicológico da missão de Jeremias. Jeremias viveu uma profunda crise interna, algo que poucos profetas enfrentaram de maneira tão intensa. Ele chegou a desejar nunca ter nascido. Tamanha era a carga de dor que sua missão lhe trazia. Era comum ele questionar a Deus, perguntando por que sua vida estava cheia de tanta aflição. A missão de Jeremias teve um preço psicológico elevado, levando-o a momentos de grande desespero. Esse lado da vida de Jeremias nos lembra que, mesmo os homens e mulheres de Deus enfrentam angústias e dúvidas. Sua honestidade com Deus, expondo seu coração partido e suas lutas internas, é um exemplo de como a fé permite enfrentar e expressar até os sentimentos mais sombrios. Parte 15. Jeremias e a questão da justiça divina. Um tema constante nos escritos de Jeremias é a questão da justiça divina. Ele frequentemente questionava: por que os ímpios prosperam e os justos sofrem? Essa pergunta permeia toda a sua vida e seu relacionamento com Deus. Jeremias queria entender o propósito da dor e do sofrimento, tanto em sua vida quanto na vida de seu povo. Esse questionamento sobre a justiça de Deus é um tema universal, que continua a ecoar na humanidade. Jeremias não encontrou todas as respostas, mas ele nos ensinou que é possível se manter fiel, mesmo quando a compreensão plena dos planos divinos nos escapa. Sua vida e seus lamentos continuam a nos desafiar a confiar em Deus, mesmo quando a justiça parece distante. Parte 16. A provação de Jeremias e o teste de obediência. Em meio a tantas provações, Jeremias enfrentava um teste contínuo de obediência. Deus não apenas exigia dele palavras duras e mensagens desafiadoras. Ele também o chamava a viver de forma incomum, como quando o proibiu de casar e formar uma família, um sinal do luto que viria sobre Judá. Essa privação, que parecia um simples detalhe, era na verdade uma prova constante de renúncia e entrega, total à missão profética. O exemplo de Jeremias demonstra como a obediência pode envolver sacrifícios pessoais profundos. Ele sacrificou sonhos e desejos comuns, pois sua vida tinha um propósito maior que ele mesmo. Parte 17. A persistência de Jeremias na oração e intercessão. Apesar de toda a rejeição e sofrimento, Jeremias continuava orando por Judá. Ele intercedia pelo seu povo, pedindo a Deus que tivesse misericórdia, mesmo quando o julgamento parecia inevitável. Sua vida de oração era uma expressão de sua compaixão, pois apesar de tudo, ele desejava o melhor para sua nação. Essa persistência na intercessão é uma marca da verdadeira liderança espiritual. Mesmo com o coração partido, Jeremias continuava orando, mostrando que o verdadeiro amor vai além da mágoa e não cede ao desespero. Parte 18. A influência das profecias de Jeremias nos exilados na Babilônia. Após a destruição de Jerusalém, muitos judeus foram levados para o exílio na Babilônia. As palavras de Jeremias alcançaram esses exilados, pois ele havia profetizado que o cativeiro duraria 70 anos. Em suas cartas aos exilados, ele os incentivava a reconstruírem suas vidas na Babilônia, plantando e edificando, pois Deus tinha planos de paz para eles. A mensagem de Jeremias trouxe esperança para aqueles que pensavam que tudo estava perdido. Ele mostrou que, mesmo na adversidade, Deus permanece presente e fiel, conduzindo seu povo a um futuro restaurado. Parte 19. Jeremias e a importância de plantar. Esperança em tempos de destruição. Em um ato simbólico, Jeremias comprou um campo em Anatote, sua terra natal, durante o cerco de Jerusalém. Esse ato era uma demonstração de fé, de que um dia o povo retornaria e a terra seria restaurada. Ao comprar o campo, Jeremias mostrou que, apesar das circunstâncias sombrias, a promessa de Deus de redenção permanecia firme. Esse ato de esperança nos ensina a plantar sementes de fé mesmo em tempos difíceis. Jeremias nos lembra que quando confiamos nas promessas divinas, nossos gestos, por menores que sejam, podem se tornar símbolos de esperança para os outros. Parte 20. A relutância de Jeremias em confrontar o seu próprio povo. Jeremias não apenas enfrentava ameaças externas, mas também sentia o peso de confrontar seu próprio povo.
seus amigos e até sua própria família em Anatote, que também o rejeitou. Ele sabia que sua missão o colocaria em conflito direto com aqueles que ele mais amava. Esse dilema pessoal foi uma grande fonte de dor e luta interna. A relutância de Jeremias mostra o custo emocional de sua missão. Não é fácil confrontar aqueles com quem temos laços, mas ele foi fiel, mostrando que a lealdade a Deus é, muitas vezes, uma escolha dolorosa. Parte 21. A aliança quebra de Jeremias e os padrões divinos de justiça social. Uma das mensagens mais fortes de Jeremias foi a de justiça social. Ele denunciou a exploração dos pobres e a opressão dos necessitados, chamando os líderes a cuidarem dos órfãos, viúvas e estrangeiros. Ele sabia que Deus buscava um povo que praticasse justiça e que esse era um dos pilares da aliança com Israel. A ênfase de Jeremias na justiça social nos desafia a refletir sobre nosso próprio papel na sociedade. Sua vida e suas palavras lembram que a fé verdadeira não se resume a rituais, mas se expressa em atos concretos de justiça e compaixão. Parte 22. A lamentação de Jeremias e o valor da expressão de dor. Jeremias expressou sua dor de forma aberta e sincera. Seus lamentos eram intensos e frequentemente questionavam o próprio sofrimento. Ele não escondia suas emoções, e em Lamentações, vemos o retrato de um homem que chorava profundamente pelas perdas ao seu redor. Esse aspecto de Jeremias nos ensina o valor da vulnerabilidade diante de Deus. Ele mostrou que é possível ser fiel e, ao mesmo tempo, expressar tristeza e dúvidas. Sua honestidade emocional nos lembra que a fé inclui o espaço para processar e sentir a dor. Parte 23. As profecias de Jeremias no contexto histórico de Judá. Jeremias viveu em um tempo de grandes transformações políticas e sociais. A queda de Assíria, o surgimento da Babilônia, como potência, e a fragilidade de Judá eram o pano de fundo de suas profecias. Esse contexto histórico moldou a urgência de sua mensagem e a seriedade de suas advertências. A história de Jeremias é, portanto, uma combinação única entre profecia e contexto histórico. Ele viveu e profetizou em um tempo de transição, e suas palavras eram um lembrete constante de que o destino de Judá dependia de sua fidelidade a Deus, mesmo em tempos de instabilidade. Parte 24. A imagem de Jeremias como precursor da esperança messiânica. Embora Jeremias falasse de julgamento, ele também plantou as sementes de uma esperança messiânica. Ele falou de um futuro governante justo, um renovo da casa de Davi, que traria paz e justiça para o povo. Esse conceito influenciou o desenvolvimento das ideias messiânicas e a expectativa de um futuro redentor para Israel. A promessa de um rei justo ressoou nos corações do povo e manteve viva a esperança de um tempo em que a ordem divina seria restaurada. Jeremias não apenas avisava sobre o perigo, ele apontava para uma redenção que viria no tempo de Deus. Parte 25. O impacto duradouro da vida de Jeremias no pensamento judaico e cristão. A influência de Jeremias foi além de sua própria época, marcando o pensamento judaico e cristão por séculos. Suas profecias sobre o novo coração e a nova aliança foram retomadas no Novo Testamento, especialmente na vida e obra de Jesus. Jeremias se tornou uma figura que inspira fé, perseverança e busca de justiça. Hoje ele é lembrado como o profeta que, mesmo entre lágrimas, manteve sua missão até o fim. Suas palavras continuam ecoando, trazendo à tona questões de fé, justiça e compaixão. Jeremias nos lembra que Deus é presente mesmo nos momentos mais obscuros e que a verdade vale o preço, mesmo que esse preço seja a própria vida. Conclusão: a história e o legado de Jeremias. A história de Jeremias é uma jornada de coragem, sacrifício e fé inabalável em meio ao sofrimento. Como o profeta que chorava, Jeremias nos mostra que a verdadeira fé não é uma vida sem dores, mas uma caminhada que aceita a missão dada por Deus, mesmo quando isso nos leva a enfrentar perseguições, rejeição e até a própria solidão. Jeremias viveu com a certeza de que suas palavras vinham do próprio Deus, e essa convicção sustentou sua missão até o fim. Ele foi o profeta da justiça, do amor e da esperança, aquele que ousou denunciar os poderosos e desafiar seu próprio povo a voltar para Deus. Mas, além disso, ele foi o profeta que, em meio às trevas, enxergou a luz de uma nova aliança, onde a relação com Deus seria restaurada de uma forma nunca antes imaginada. Hoje o legado de Jeremias ainda nos toca. Sua vida nos ensina que a missão de Deus muitas vezes nos pede sacrifícios e que, mesmo nas adversidades, existe uma esperança maior. Jeremias é um testemunho vivo de que, embora possamos enfrentar dificuldades e até lágrimas, Deus está presente,
e suas promessas se cumprem. Ele é o exemplo do profeta que foi fiel até o último instante e nos convida a ter a mesma coragem e persistência. Assim termina a história de Jeremias. O profeta que, mesmo entre lágrimas, nunca desistiu de sua missão, e seu legado permanece, lembrando-nos que a verdade, a justiça e a fé valem todo o sacrifício, pois, no fim, a esperança de Deus prevalece.